Olá pessoal, vamos continuar então nosso curso sobre reforma política no Brasil. Bem, se você está vendo esse vídeo como o primeiro vídeo da série, bom, em primeiro lugar eu poderia sugerir para você ver os outros vídeos, que o link para o blog, que tem a lista de todos os vídeos da série, está abaixo aqui. Bom, mas só para você não ficar perdido, vou falar exatamente o que se trata, uma pequena introdução. Nós aqui estamos discutindo, no âmbito da reforma política, a importância das instituições políticas. Basicamente, sobre dois tipos de instituições: as instituições consensuais e as instituições majoritárias. Vou fazer então, vou voltar aqui rapidamente, só para a gente explicar exatamente do que se trata. Essas duas instituições são dois grandes modelos de democracia. O modelo majoritário é um modelo onde os governos são de maioria estrita, ou mesmo da maior minoria. Ou seja, basta que um governo seja o mais votado, e você pode ser o mais votado e ainda assim ser a minoria, no caso de se você for a maior minoria. Né? E se você for o mais votado, mesmo que não tenha atingido 50% dos votos, você governa com ampla liberdade. Apaga aqui. Você governa totalmente. Já o modelo consensual é um modelo da supermaioria. É um modelo em que não basta que você seja o maior grupo, nem que tenha 50% dos votos. Você tem que ter mais do que isso. No limite, você é um governo da unanimidade. Ou seja, tem que ter uma supermaioria para governar. Então, em outras formas para dizer, o modelo majoritário, na falta de consenso, prefere adotar a posição da maioria. Então, imagine uma disputa política em que você não tem um consenso amplo, você tem discordância. O que o modelo majoritário vai falar? Se tem discordância, vence a voz da maioria. No modelo consensual vai ser diferente. No modelo consensual vai pensar o seguinte: se não tem consenso, o governo não faz nada. O governo peca pela inação. Agora você pode falar, pô, Murilo, né? Sei lá, me parece que o modelo consensual é melhor, é mais democrático, você precisa ter. Ai, que chato. Você precisa ter uma super maioria, né? Não basta uma maioria estrita, uma super maioria para governar, um governo mais consensual, como o nome diz. Mas a gente vai mostrar que a história não é bem essa aqui, não. Então, vamos então discutir o caso da reforma da saúde na Europa. Essa discussão foi tirada do artigo dessa professora, Ellen Mergut, uma grande cientista política, professora da Humboldt University em Berlim. O artigo é esse daqui, ó, As Regras do Jogo, a Lógica da Política da Saúde na França, Suíça e Suécia. A professora Ellen Mergut saiu na Revista Brasileira de Ciências Sociais em 1996. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Bem, o que a Ellen Mergut fala? Bem, ela analisa que, depois da Segunda Guerra Mundial, todos os países europeus, né, chamada Europa Ocidental, eles tentaram criar sistemas públicos e universais de saúde. Depois de todo aquele trauma da guerra, eles pensaram, poxa, nós precisamos não só fazer o mal, de se matar uns aos outros na guerra, mas também fazer o bem, ou seja, garantir que todo cidadão do país que tem um problema de saúde seja tratado, financiado pelo Estado, de forma gratuita. Não interessa o problema que ele tem, pode ser um problema grave, pode ser um problema caro, não interessa, o Estado tem que garantir que ele tem um tratamento. Ou seja, houve um surto de solidariedade social depois do trauma da guerra. Isso aconteceu independente da linha política do governo. Você tinha governos de esquerda, você tinha governos conservadores, e todos pensaram a mesma coisa. Até governos do Charles de Gaulle, que é um governo conservador, pensou a mesma coisa. Todo mundo tem que ter direito à saúde. E em todos os casos, os médicos foram contra. Por que os médicos foram contra esse sistema? Porque ele envolvia transformar os médicos de profissionais liberais em funcionários públicos. Óbvio, se o governo está provendo saúde de graça para todo mundo, os médicos não iam conseguir vender os seus serviços no mercado. Eles teriam que se tornar funcionários públicos e deixariam seu status de profissional liberal, profissionais liberais. Por isso que eles foram contra a reforma. Isso nos 3 casos estudados, França, Suíça e Suécia, foi exatamente igual ao processo. Agora, o resultado foi totalmente diferente.
O que variou nos casos? As instituições. Por isso que as instituições são importantes. Pensando na Suíça, primeiro caso. Na Suíça houve um amplo consenso parlamentar a favor da saúde pública. A Suíça, que nem o Brasil, é um país multipartidário, tem muitos partidos, até porque lá é dividido em 3 línguas. Né? E cada língua tem seu partido específico. Os falantes de alemão, os falantes de francês e os falantes de italiano. E, como nós discutimos em outro vídeo, a Suíça é um caso extremo de modelo consensual. É o país mais consensual do mundo. O que aconteceu? Se dependesse só dos partidos, a reforma teria sido aprovada. Mas os médicos se aproveitaram de um fato do sistema suíço, que é um sistema onde qualquer lei pode passar por um referendo. Isso quer dizer o seguinte: o que é um referendo? É quando você chama uma votação popular para vetar uma lei aprovada pelo parlamento. Aqui no Brasil a gente teve alguns anos atrás o referendo das armas. Ou seja, a população vetou uma lei aprovada pelo Congresso Nacional no caso da venda de armas, a proibição de venda de armas. Lá na Suíça é um país com uma grande tradição de referendos. Eles fazem dezenas de referendos todos os anos. Não é que nem no Brasil que faz um a cada década. Nem isso. Na Suíça tem muitos e são todos os anos. E, após séculos nessa tradição de referendos, o que eles descobriram? Que a maior parte dos referendos, com exceção daqueles que são muito consensuais, na maior parte dos referendos ganham não. Na maior parte dos referendos, a população veta as propostas do parlamento. Os suíços têm um lema, que o melhor referendo é aquele que não se realiza. Ou seja, que você tem um consenso prévio amplo que nem chega a ter um referendo. No caso específico, foi feito um referendo e os médicos ganharam. Os médicos vetaram a proposta. É uma característica dos referendos. Os referendos eles são consensuais. A menos que seja extremamente consensual, a proposta perde no referendo. E é isso foi que os médicos se aproveitaram. Como resultado, a Suíça não conseguiu ter uma reforma de saúde. Na Suíça, não é direito do cidadão você ser tratado pelo Estado. Para fazer isso, você precisa comprar seus serviços no mercado privado de saúde. Ou seja, no caso da Suíça, a reforma falhou, não foi para frente. Vamos pensar um outro caso, Suécia. O que aconteceu na Suécia? Houve uma grande mobilização dos médicos contra a reforma, que nem aconteceu recentemente no Brasil no programa Mais Médicos. Foi muito pior, muito pior. Os médicos falaram diabo do governo, toda a imprensa estava a favor dos médicos. Só que na Suécia o sistema é majoritário, não é consensual. Lá o partido ganha, governa com amplos poderes absolutos, e se você discorda, você só vai poder desfazer o que ele fez na próxima eleição. O que o governo fez? Aprovou a reforma de saúde, e quando chegou a próxima eleição, ele foi reeleito. Ele ganhou, apesar de toda a guerra que os médicos tinham feito contra ele. Por quê? Porque esse tipo de reforma ela é difícil no começo. Porque você tem, por exemplo, você acabou de aprovar um sistema de saúde. Então você tem poucos hospitais, os processos estão desestruturados, os médicos estão resistindo a se tornarem funcionários públicos, etc. Então você tem muita confusão. Mas depois de alguns anos, as coisas entram nos eixos, você consegue ampliar a rede de saúde, organizar os processos internos, diminuir as filas, enfim, fazer o sistema rodar. E quando a população sentiu que ela estava sendo bem tratada, que ela estava sendo atendida, eles votaram no governo que conseguiu aprovar a reforma. Ou seja, na reforma a Suécia tem um sistema de saúde amplo, generoso, graças ao sistema majoritário deles. E a França? A França é o caso mais interessante de todos. Na França, durante a Quarta República, que foi a Constituição francesa imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, o presidente, aqui o presidente Charles de Gaulle, não conseguiu aprovar a reforma da saúde. Por quê? Os médicos se aproveitavam das características consensuais do sistema para vetar a reforma. A maior parte da população era contra ou a favor da reforma. A maior parte da população era a favor da reforma. Mas num sistema consensual, não basta a maioria. Você precisa ter a unanimidade no limite. E
Os médicos eram contra, conseguiam atrair uma parte dos congressistas franceses para barrar a reforma, e a reforma não passava. O que o de Gaulle fez? Ele fez uma reforma constitucional, onde ele transformou o sistema francês de consensual em majoritário. Foi meio que uma espécie de golpe lá que ele fez. Não é só no Brasil que tem golpe, não. Na França também tem golpe. Foi isso que o presidente fez quando o presidente de Gaulle fez em 58 ao fundar a Quinta República Francesa, que não era mais consensual, que ela era majoritária. E na Quinta República ele aprovou a reforma de saúde. Hoje a França, graças a isso, a França tem um amplo e generoso sistema de saúde. Os franceses têm direito ao tratamento independente da sua renda, do problema da gravidade, do custo do tratamento, etc. Ou seja, uma mudança institucional permitiu a aprovação da reforma da saúde. Gente, moral da história. Sistemas consensuais impedem a realização de reformas. Isso foi mostrado aqui no caso da saúde. No sistema consensual, as minorias podem vetar a maioria. E isso impede que você garanta alguns direitos do cidadão, como no caso da Europa, a saúde.